O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta segunda-feira que bares e restaurantes da capital paulista passarão a exigir, a partir do dia 30, comprovantes de vacinação com pelo menos uma dose contra a Covid-19 dos clientes que frequentarem os estabelecimentos. A medida valerá também para os demais ambientes fechados, afirmou o prefeito, aspas. Caso não constar a vacina, a pessoa terá de ser barrada. A vigilância sanitária irá fiscalizar os estabelecimentos e, caso alguém sem vacina esteja no local, uma multa será aplicada. Até sexta-feira estará tudo organizado. Fecho aspas. Foi o anúncio feito hoje pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Começo com você, Ana. Tá aí aquele passaporte da vacina, sobre o qual falamos tanto aqui no programa, já realidade em vários países da Europa, chega agora aqui ao Brasil. Foi anunciado hoje na maior cidade do país. Ana. É um absurdo isso, não é, Vitor? Não apenas pelo ato de segregação, né? Agora vamos subir esse muro aí entre vacinados e não vacinados, mas também por um outro prisma que muitos médicos estão levantando aí, estudos já vindos de Israel, por exemplo, sobre a imunidade natural de quem passou pela Covid. E aí eles estão até defendendo que essas pessoas não precisariam ser vacinadas, que a imunidade natural ela pode ser até 6,72 vezes maior do que as das vacinas. Isso aí é um debate que está rolando na comunidade científica, não tem como os negacionistas simplesmente mandarem a gente calar a boca e tomar a vacina, porque não é isso que a comunidade científica está dizendo. Médicos no Brasil e no mundo estão tentando trazer esse debate intelectualmente honesto para a população. Muitos estão tentando colocar esses médicos na espiral de silêncio, porque isso vai contra exatamente o caminho das Big Pharmas, como o Zé sempre muito bem coloca, né, a venda aí de uma maneira ostensiva de vacinas. A Pfizer esse ano vai ter um lucro de quase 35 bilhões de dólares, e agora a Pfizer também já fala na terceira dose aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é necessário também colocar nesse debate todo aí aqueles que passaram pela Covid, têm a imunidade natural sim, porque isso, para países que não podem vacinar toda a sua população, é até um caminho para que mais vacinas sejam colocadas para aquelas pessoas que não passaram pela Covid, para idosos, para pessoas com comorbidade que precisam sim dessa proteção da vacina. Agora, uma vez o Augusto colocou aqui um tom que eu acho que é muito pertinente, que eu trago até do xerife Villanueva, aqui da Califórnia, de uma desobediência civil, entre aspas, porque é uma desobediência obedecendo à Constituição. A nossa Constituição não está escrito em lugar algum da Constituição que essa segregação aí ela é constitucional e que ela não viola nossos direitos. É preciso questionar, sim, é preciso agora nos organizarmos como bares, como cidadãos, como pessoas, comércio, porque se nós deixarmos essa porta ser aberta, outras portas serão abertas e, olha, nossa liberdade aí, no final de tudo isso, Vitor, daqui a pouco a gente está pedindo permissão para sair de casa, como está acontecendo na Austrália. Diga, Zé. Olha, eu defendo a vacina sem medo de errar, né? Não é nada experimental. Desde 1700, né, sobre a história da varíola, descobriram que o grupo de pessoas que ordenhavam vacas ficavam imunes à varíola. E o médico inoculou a varíola bovina num garoto, e aí se descobriu que o garoto ficou resistente à varíola. Isso lá em 1017, né? Aliás, então isso acabou levando ao desenvolvimento de vacina e chegamos hoje ao que é vacina. E o Brasil tem uma grande tradição de vacinação em massa, uma grande tradição. O presidente Bolsonaro só não vacinou todos os brasileiros, e há muito tempo, porque ainda há uma falta de vacina no mercado. Se o governo quiser comprar e quer comprar, e não há vacinas no mercado, isso é muito evidente, né? Agora, sobre a imunização em 100%, isso não existe, nunca existiu, nunca vai existir em nenhuma vacina. A história é a seguinte,
é uma imunização coletiva. Então, se todos forem vacinados, se reduz em muito a possibilidade e talvez até a exclusão do vírus, como no caso da varíola, que o vírus foi excluído, só existe hoje em laboratório, né? Então, é assim, é uma imunização em massa e não tem outro caminho. Eu não vejo absolutamente nenhum outro caminho. Agora, eu acho assim, a Ana sempre fala sobre isso, que há uma falta de informação. Porque não dizem, e é verdade, que existe efeito colateral? Sim, existe efeito colateral em vacina. Mas esse efeito colateral, ele é menos perigoso do que ficar sem vacina. Ficar sem vacina é muito pior. A possibilidade de alguém morrer ou ser internado não vacinado é muito maior. Mas existe a possibilidade de efeito colateral. A gente vê, por exemplo, no Japão, que ali em 80 vacinaram lá de uma tríplice de sarampo, coqueluche e outra vacina e acabou provocando meningite nas pessoas. Efeito colateral da vacina. Daí essa resistência cultural dos japoneses à vacina hoje, né? E sobre a Coronavac tem sim um efeito positivo, só não é como as outras, mas tem sim um efeito positivo e aí a conta é essa. O que falta é informação, é aí que eu defendo, deve ser transparente, dizer, olha, essa vacina tem estudos aqui que mostram que a imunização dela é em tantos por cento, essa outra tantos por cento, e nós vamos aplicar a vacina que temos aqui no momento. É isso que temos para o jantar. Então, nesse debate, o que falta é exatamente transparência, mas que é inegável que a vacina já demonstrou em várias oportunidades que é eficiente. Sim, é eficiente. Só não é no nível que venderam aí para a população. Mas a vacina é a única saída possível. Você, Bruna? Olha, eu estou de acordo com o Zé Maria quanto aos bons efeitos da política de imunização brasileira. Ela foi responsável pela redução significativa dos casos de mortalidade infantil, né? Havia, sim, esse tipo de problema. E hoje o SUS está muito organizado, né? Cada ano a política de vacinação ela vai sendo aperfeiçoada. Eu que tenho filhos com uma diferença de 10 anos, consigo observar isso, né, com muita clareza. Agora, um problema que eu vejo nessa coisa do Ricardo Nunes, para mim, qual que é o problema aqui nessa medida dele? Pelo que eu me informei, pelo que eu li, pelo que eu ouvi do pronunciamento, o que vai se fazer aqui na cidade de São Paulo é multar os estabelecimentos que permitirem que os não vacinados entrem. E o problema é que aí, o que tem nessa atitude é uma violação do princípio da propriedade privada. Quer dizer, como é que alguém pode falar quem eu permito ou não que entre no meu estabelecimento? E aí você tem o Ricardo Nunes querendo gerenciar o estabelecimento dos comerciantes da cidade de São Paulo. Então, é isso que eu não me conformo. Então, que o Ricardo Nunes, como prefeito, tem a obrigação de oferecer uma política de vacinação para que as pessoas, por livre e espontânea vontade, é evidente, se imunizem, entendendo que, de fato, desde a descoberta da inoculação no século XVIII, a gente tem percebido que é a melhor política preventiva aí, é uma das melhores que existem, e beleza, vamos embora. Isso é muito diferente de você interferir na propriedade das pessoas, porque hoje o Ricardo Nunes está multando quem recebe nos seus estabelecimentos privados clientes não imunizados. Mas e se amanhã ele falar, não, agora eu vou multar as famílias? Você está recebendo sua mãe que não toma vacina? Não, você não pode, eu vou te multar. Então, o limiar aí é muito pequeno, porque a propriedade privada não é só do comerciante que tem o seu restaurante, é da minha casa também. Quer dizer que ele vai decidir quem eu deixo ou não entrar na minha casa? E se eu, por um acaso, a minha família toda está vacinada, ou nós, estou dando um exemplo, tá? Não levamos a ferro e fogo essa história da vacinação e achamos natural receber pessoas que nos vacinaram em casa. A gente não vai poder ou a gente vai estar sujeito a pagar uma multa? Pelo amor de Deus! Então, é uma violação ao direito de propriedade isso aí que está acontecendo. E as pessoas estão lendo
como se fosse uma preocupação com política de vacinação. São coisas diferentes, né? Uma coisa é você recomendar vacinação, porque é algo que funciona, ainda que as vacinas de agora, claro que são menos eficazes do que as que serão daqui a 10 anos. A vacina do H1N1, esse 2021 é o primeiro ano em que ela está sendo orientada, ela está sendo aplicada em recém-nascidos, em crianças, né? Até outro dia havia dúvidas. Esse é o primeiro ano que a gente tem uma H1N1 segura para se aplicar em bebês, né? 10 anos de estudo. Então, essa contra o coronavírus vai ser a mesma coisa. Vai demorar muitos anos para a gente chegar a uma vacina realmente legal, eficaz, segura, né? Porque demora mesmo. Agora, isso não tem nada a ver, a preocupação com política de vacinação tem que ser separada com o atrevimento do prefeito de violar a propriedade privada, usando como pretexto essa história aí da ditadura sanitária. Isso é inadmissível. É inadmissível um prefeito decidir quem entra ou quem sai do seu estabelecimento usando como desculpa medidas sanitárias. Isso não é aceitável e é ilegal, inconstitucional. Pois é, e até, inclusive, sobre isso, Bruna, acaba de chegar aqui a informação de que o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, secretário municipal de São Paulo, disse agora há pouco ao jornal Estado de São Paulo que a verificação não será obrigatória para bares, restaurantes e shoppings, ou seja, esses estabelecimentos terão a opção de cobrar ou não esse certificado. Segundo o secretário, a prioridade vai ser a cobrança do passaporte da vacina para entrada em congressos, em jogos de futebol e em outros eventos. Foi justamente uma reação, né, Bruna? Essa repercussão muito grande que tivemos ao longo do dia, né? Até associações do setor, a Associação Nacional de Restaurantes divulgou nota dizendo que não foi comunicada previamente, que não houve diálogo por parte da prefeitura, que o setor já sofre com prejuízos imensos por causa do fechamento determinado na pandemia, que isso seria um motivo a mais para a fuga de clientes. E aí, diante dessa reação toda, Bruna, essa mudança de posição da Prefeitura de São Paulo. Felizmente.